Olá, o meu nome é Lisa Schwanes e esta é a Nossa Voz, um podcast onde iremos abordar a espiritualidade, o desenvolvimento pessoal e tudo aquilo que te ajude a alinhar com a própria existência. Afinal, não faças planos para a vida para não estragares os planos que a vida tem para ti, não é assim? E esse é precisamente o meu convite desde já, que possas abrir o teu coração a muito do que aqui irás ouvir, porque eventualmente podes mesmo mudar a tua vida. Este episódio tem o apoio de Pranamate. Olá, seja muito bem-vindo à Nossa Voz. Uma vez mais quero começar aqui por agradecer desde já ao apoio desta semana, que temos aqui a Pranamate. Obrigada, Pranamate, pelo apoio a este episódio. Cá estou eu aqui com os meus pés em cima de um tapete. Já agora aproveito para dizer que estes piquinhos que nós vemos aqui, ou que sentimos, pelo menos por acaso não tiver a ser visível, se me estiveres a escutar apenas no Spotify, basicamente tem assim a forma de flor de lótus e estes piquinhos estimulam, através da acupressão, estimulam a circulação sanguínea e trazem inúmeros benefícios. Neste caso, no meu pé, por reflexo, vai estimular outros órgãos do corpo, mas existe mesmo o tapete para nos deitarmos sobre o mesmo, ou também uma almofadinha, que eu tenho aqui nas minhas costas, que dá para pôr na cabeça. Portanto, na área onde nós tocamos, emite determinados estímulos e ajuda, por exemplo, em dores de cabeça, circulação sanguínea, como eu dizia há pouco, tensão, ansiedade, quando a pessoa está muito estressada. Cerca de 20 minutos aqui, com uma respiração e com uma música, é mesmo de dizer-te, experimenta. E, efetivamente, ao longo desta semana, sei que a Pranamate está com uma promoção. Portanto, nada como espreitares o site ou a página deles e olhares para estes tapetes, estes colchões. De resto, começo já por apresentar-te o nosso convidado de hoje, que, assim, revelando já tudo, é dos autores portugueses mais vendidos, que escreve com alma e, como o próprio nome diz, é hoje que te apresento aqui o Raul Minhalma. Raul, muito bem-vindo. Muito obrigado, Lisa. Normalmente vai ser uma conversa super fluida, Vamos a isso. sem nenhum guião, e é mesmo com alma também que vamos simplesmente a isso. conversando. É como eu gosto. Boa. Então, obrigada, como estava-te a dizer, por vires até aqui, e tu que vens do norte do país. Portanto, gratidão pela viagem, ter esperado aqui com a tua mulher e com a tua menina pequenina, com 7 mesinhos hoje. Faz hoje 7 meses, é verdade. Portanto, muitos parabéns também, pai. Muito obrigado. Que é uma boa viagem também, a paternidade. Sim. Muito, muito para aprender e é muito bonito. Pelo menos eu sou suspeita, não é? Como mãe de 6, mas é um curso de desenvolvimento pessoal para a vida toda. Sem dúvida, sem dúvida. Portanto, muito bom. E agora, duvido que haja eventualmente alguém que não te conheça ainda, mas para quem não te conhece e que te esteja aqui a ouvir e a ver pela primeira vez, quem é o Raul? Bom, vou apresentar o Raul enquanto profissional. Enquanto pessoa, em primeiro lugar, se calhar é preciso muito mais tempo e muito mais proximidade e não quero... Lá está, eu acho que... Porque o Raul, para quem não sabe, é um pseudónimo e, portanto, ele representa a minha entidade profissional quase. E o Raul procura todos os dias aprender, estudar, para ser melhor exemplo para quem o lê, para quem o segue, e é isso, é um ser em evolução, é uma entidade em evolução todos os dias, para procurar deixar este mundo um bocadinho melhor através das suas palavras. Muito bom. E agora, eu não quero, obviamente, estar aqui a impor nada, mas, porque como tu estavas a dizer, para conhecer o Pedro, Sim. Efetivamente, talvez precisássemos de mais tempo. Mas diria eu que o Pedro também, à semelhança do Raul, também é um ser em constante evolução. Não, sem dúvida. Só que a aprendizagem do Pedro é caindo às vezes. O Raul é a versão mais teórica. Mas quem vive as coisas, obviamente, quem aprende caindo e levantando é o Pedro, não é? Só que lá está, se calhar resguardo muito o Pedro através do Raul, desta capa que às vezes tem de usar, esta persona que tem de usar, mas o Raul acaba por ser uma luz que procuro seguir também
e vão os dois. Se calhar o Pedro um bocadinho mais atrás, mas o Pedro segue os passos do Raul sempre. Sim, sem dúvida, porque cada vez que tu constróis, que tu cresces, te expandes enquanto Raul, o Pedro também beneficia imenso, não é? Sim, claro. Eu procuro sempre estudar sobre as diferentes temáticas que envolvem o ser humano e a sua mente e o seu espírito, e procuro aprender sempre muito. E através desse conhecimento que me obriga a mim a expandir também a minha consciência, não só o conhecimento como as experiências que vou tendo, mas procurar depois transmitir isso a alguém, porque ficar só para mim é bom, mas nunca seria suficiente. E ainda bem, porque efetivamente tu és um dos autores portugueses mais lidos, com mais exemplares vendidos, e não é por acaso, porque quem te lê consegue compreender, por um lado, a simplicidade da escrita no sentido lindo da palavra, atenção, e ao mesmo tempo o quanto tu vais, não é? Tu, leitor, vais com a tua escrita. Então é muito fácil ler um livro teu nesse sentido do envolvimento todo, do enredo que tu crias, e que a pessoa simplesmente vai completamente sendo guiada ou de braço dado com... Sim, eu procuro construir as minhas histórias de forma que elas obviamente sejam cativem a ler, não é? Como é óbvio, não é? Um livro também é um entretenimento, apesar de tudo. Ainda que tenha outras bases, como ensinar alguma coisa, emocionar, mas é um entretenimento. E eu procuro que as pessoas... Eu costumo fazer esta analogia. É como quando às vezes nós temos de dar um medicamento qualquer ao nosso animal de estimação. Vamos agora usar o exemplo de um cão. E às vezes o veterinário que diz olha, coloca um comprimido numa bolinha de patê ou uma outra coisa qualquer que o cão à partida vá gostar de comer, porque se dermos um comprimido ao cão, ele manda-nos dar uma volta, não é? Não vai comer. Então nós pomos um comprimido na bolinha de patê, ele lá come aquilo e lá vai o comprimido. Aquilo que eu costumo fazer é um bocadinho isto, ou seja, eu conto uma história qualquer, à partida uma história de amor, e lá pelo meio eu vou deixando os meus comprimidos que procuro que vão depois ajudar alguém em alguma dor, em algum problema que tenham. E a pessoa muitas vezes acaba por ser, espero eu, ajudada sem se perceber que está a ser ajudada. E eu consigo isso através das histórias que vou contando. Muito bom. E realmente a tua escrita é incrível. Eu acho que foi, eu não quero estar a induzir em erro, mas, bem, é melhor não dizer. Eu ia tentar mandar aqui o número de anos que já tinha lido a primeira vez, mas é melhor não. Pronto, é melhor não. Mas efetivamente já foi há uns bons anos que li aquelas tuas frases, não é? Tipo, larga quem não te agarra. Certo. E são muito marcantes, diria eu, agora na falta de um adjetivo talvez melhor, mas realmente são muito sentidas também, são muito impactantes para quem as recebe, diria também assim. E efetivamente na leitura percebe-se isso, que tu estás através de uma história, de todo o enredo que se monta, mas a passar pequenas grandes mensagens. E isso também é muito bonito, porque não é só um entretenimento para a pessoa estar distraída, e efetivamente tem os tais comprimidos que tu dizes. Então, se um leitor que esteja minimamente aberto e receptivo, obviamente, recebe ali tanto, diria eu. Eu acho que o primeiro passo é as pessoas têm de se identificar com alguma coisa que está lá escrita. Eu acho que esse é o segredo para nós conseguirmos passar alguma coisa e conseguirmos impactar o outro. E eu escrevo com um objetivo claro, que é deixar este mundo um bocadinho melhor. Acho que todos nós, sejamos escritores ou não, acho que nós devíamos ter esse compromisso. Com o que quer que nós façamos na nossa vida, acho que devíamos caminhar com essa motivação, de deixar este mundo um bocadinho melhor e deixar uma marca positiva para onde passarmos. E eu tenho esse compromisso muito grande comigo, com a minha carreira. E, portanto, cada mensagem que eu escrevo, cada texto que eu deixo nas redes sociais, ou cada livro que eu escrevo, eu tenho de deixar lá alguma coisa positiva, que eu entenda que seja positiva. E acho que, de uma forma geral, o bom senso também acaba por estar do meu lado e me guarda. E, portanto, eu procuro que, através de cada livro, deixar uma série de mensagens. E, portanto, há muitas histórias que eu poderia escrever e eu não consigo escrevê-las. Podiam vender muitos livros, podiam ser incríveis e, se calhar, até já aconteceram em algum momento na nossa história, mas eu não consigo escrevê-las porque acho que, de alguma forma geral, elas vão passar uma mensagem com a qual eu não concordo, que se calhar até poderá induzir alguém em erro, a fazer o mesmo que aquele personagem fez,
a acreditar que vai ter o mesmo destino ou o mesmo final feliz. E às vezes em 90% dos casos isso não acontece. Eu não vou usar uma exceção que por acaso aconteceu e correu tudo bem, para depois contar isso numa história e induzir outras pessoas que estão na mesma situação a fazer o mesmo, com a esperança de que vá ter o mesmo final feliz. Então eu tenho muito cuidado com as cenas que eu coloco, com as decisões que os personagens tomam e, portanto, eu procuro que também esses personagens passem os valores aos meus leitores. Muito bom. Lá está, trazeres a alma, realmente também à tua escrita, não é? A alma nesse sentido, até a coerência entre aquilo que é um valor para ti e que está efetivamente nas tuas mensagens. Ou não só colocar algo porque poderia ser vendável, mas se para ti não te faz tanto sentido. Isso também é importante e é bonito, não é? Eu acho que é escrever com responsabilidade social. Eu designo assim este meu compromisso. É a minha responsabilidade social enquanto autor. Porque eu sei que estou, e felizmente, a influenciar muitos milhares de pessoas que estão a ler e estão, de alguma forma, a aprender alguma coisa. Principalmente quando o personagem está na mesma situação que a pessoa, facilmente ela vai ter tendência, mesmo até inconscientemente, de tomar as mesmas decisões que ele. Então, se eu estou na mesma situação que o personagem e o personagem fez isto e correu tudo bem, então eu vou ter a tendência, mesmo que não me aperceba, de fazer o mesmo. E eu tenho muito essa consciência, essa responsabilidade. Repara que já me disseram que, depois de lerem esse livro, Lar a Quem Não Tem Garra, que fala essencialmente de relacionamentos tóxicos, relacionamentos menos bons, algumas pessoas decidiram terminar com os seus relacionamentos, nomeadamente casamentos, depois de lerem esse livro. E as pessoas perguntam-me se não me sinto, se não é uma responsabilidade muito grande, se não me sinto preocupado em estar a acabar com casamentos. A verdade é que, obviamente, não sou eu que estou a acabar com casamentos nenhum, são as pessoas, e a única coisa que o livro faz é abrir os olhos às pessoas. Tocar na consciência, não é? E obviamente que as pessoas, depois de lerem aquilo, que só fala essencialmente de relacionamentos menos bons, relacionamentos unilaterais, em que não há reciprocidade, tóxicos muitas vezes, as pessoas ao lerem aquilo identificam-se de tal forma e tomam consciência daquilo que estão a viver. E obviamente depois muitas delas percebem que não é aquilo que querem para as suas vidas e tomam as suas decisões na sua consciência, nada tem que ver comigo, mas acredito que obviamente é o melhor para toda a gente. E portanto, um relacionamento mau que acabe só pode ser bom. Muito bem. E tu começaste a escrever muito jovem, pelo que estive a ler também. Sim, na adolescência, essencialmente, na adolescência. A começar a pôr algumas coisas que vinham cá dentro e... De onde é que veio essa veia artística, por assim dizer? Eu acho que se calhar ela sempre esteve aqui, de uma forma se calhar adormecida. E não necessariamente como escritor, mas como artista, de uma forma geral. Eu comecei até por fazer teatro. Depois aprendi música e aprendi a tocar guitarra e até compus algumas coisas, para mim, só para mim, e a escrever algumas coisas. E depois comecei a escrever, não músicas, mas poemas. E era eu, acima de tudo, queria me expressar, de alguma forma, acho eu, naquele tempo, através da arte. Aliás, a primeira coisa que eu comecei a fazer ligada à arte até foi desenhar mesmo. Eu, quando era mesmo miúdo, desenhava. Depois comecei a representar, a tocar instrumentos e depois a escrever. Acho que sempre a arte, se calhar, de uma forma geral, sempre esteve ali comigo. Está aí, não é? E, efetivamente, grandes mensagens que tu passas podiam dar grandes letras de músicas também. Pode ser um próximo step, não sei se para ti já ou se para alguém. já escrevi, e sim, se calhar sim, porque às vezes, parecendo que não, nós às vezes, principalmente se calhar, agora nós consumimos muita música brasileira e não só, mas música brasileira, e às vezes nós temos letras, e eu vou usar agora mais o exemplo da música brasileira. Em Portugal, se calhar também temos, mas se calhar não tanto. Mas músicas que falam de experiências que nós vivemos, ou isto não é bom, mas está-me a saber bem, então vamos continuar. Isto não é bom um relacionamento, não é? Sim, sim, ou eu gosto é de ser enganado, ou qualquer coisa assim. Às vezes há uns versos que vão aparecendo assim, que obviamente são situações reais. São músicas que abordam situações reais. Mas se calhar às vezes a mensagem que está a passar pode ser um bocadinho induzida em erro e induzir-nos a achar que, ok, isto é mau, mas está-me a saber bem, então vou continuar. Está bem, mas se calhar durante muito tempo isso traz outros problemas que nós não sabemos. E
acredito que sejam músicas divertidas, mas que até se calhar podem estar a criar uma consciência Lá está de a tal sociedade. responsabilidade social, associada ou não, neste caso. Claro que não vão ser todas as músicas, não vão ser todas para passar mensagens, se calhar até se tornaria um bocadinho chato. E algumas têm de ser mais divertidas e tudo mais. Mas já encontrei algumas músicas que, se fosse eu a escrever, eu se calhar tirava alguns versos. Muito bom. E deixa-me aproveitar para te perguntar, se puder, se tu, como tu começaste muito pequenino, tu sempre tiveste esta tendência para escrever sobre as emoções e o amor, por assim dizer, ou como é que foste sendo levado até ao amor? Porque tu, efetivamente, ainda és jovem, neste momento tens 30, não é? 30 anos. Portanto, como é que alguém com 30 anos, eu sei que tu te preparas também e realmente dedicas-te imenso ao que fazes, e eu li um bocadinho que tu estudas, vais procurar um bocadinho pela física quântica, etc. Portanto, procuras realmente alargar tudo. No entanto, aos 30 anos, e o número de livros que já escreveste, e com as mensagens que tu lhe colocas, não é mesmo? Por exemplo, neste último, a história de o que é que pode acontecer a um casal quando, de repente, há um nascimento de um filho. Efetivamente, agora nasceu-te uma filha, mas, ou seja, tu trazes várias mensagens que também é preciso essa experiência. E claro que podes ter tido, não é? E que efetivamente podes e deves ter tido também a tua própria experiência. Ainda assim, como é que tão jovem aprofundas e tocas tanto em quem te lê, porque efetivamente é tão sentido? Eu acho que, além de ter passado por algumas desilusões, também pelo caminho que me deram alguma bagagem e algum crédito para me pronunciar sobre esses temas. Portanto, até obrigada às desilusões, porque também Sim, serviram sabes para... que agora estou muito grato às desilusões que tive. E eu acho que se as pessoas deixarem passar algum tempo depois da desilusão, muitas delas vão dizer o mesmo que eu. Hoje, depois de deixar este tempo passar, estou muito grato a esta desilusão que tive, a este despedimento que passei, a esta separação que passei, porque hoje percebo que se calhar aquilo não era o mais certo para mim. Permitiu-me crescer muito mais depois de passar por essas experiências, e eu não sou exceção, eu também passei por elas, e elas deram-me claramente que depois de cada uma dessas desilusões, olha, uma delas fez-me começar a escrever e a expressar-me através das palavras, portanto, e olha, cá estou, com uma série de livros publicados, e estou muito grato a essa desilusão. Hoje foi das melhores coisas que me aconteceu, e eu acho que é só isso, é só nós deixarmos passar algum tempo e tudo será melhor lá à frente. Mas sim, eu também depois complemento isso, as experiências, que não é o suficiente. Não conseguiria viver tudo aquilo que escrevo nos meus livros, precisaria de 1000 vidas para isso. Compenso não só ouvindo histórias das outras pessoas, ouvindo os outros, percebendo o que é que a sociedade está a viver, as situações mais prementes, e também estudando sobre esses temas. Gosto de estudar, sou viciado em aprender coisas novas, desde tudo, lá está, de física quântica, lá está a visão mais espiritual da física quântica. Se calhar os físicos mais teóricos não vão achar muita graça. Sim, sim. Mas também até de nutrição, até de investimentos imobiliários. Eu gosto de estudar, gosto de aprender, gosto de saber. Obviamente não sou nenhum perito em nenhum dos temas, é aquilo que eu chamo, não sou o que chamo, mas que eu ouvi dizer, conhecimento horizontal. Que é saber um bocadinho de muitos temas, e eu gosto muito disso. Muito bom. Estava aqui agora, enquanto estava a escutar, estava a pensar, pois, imagina ao ponto que te levou também, eu não me recordo o título, peço desculpa, mas aquele em que, não me lembro se ele ou ela têm um síndrome qualquer, uma doença genética rara. Semeavas antes de mortes. Pronto, era ele ou ela? Era ele. Pronto, desculpa, que às vezes depois Eu lá está. semeavas antes de mortes, sim. Não sei se é essa a Semeavas condição, não é uma morres, condição sim, genética sim. que faz a pessoa envelhecer muito mais depressa. sim. E repara, tipo, ou seja, tu para escrever sobre isso também tiveste que minimamente ir buscar, não é? Portanto, a paixão que te move, eu pelo menos penso assim e sinto assim, a paixão que te move, a criatividade também presente, porque de repente já não é só um romance ou uma história, tudo bem, corriqueira ou do senso comum, também já tem assim volta e meia algumas coisas que tu tens mesmo que ir investigá-las um bocadinho mais a fundo para tornar todo o cenário o mais verdadeiro possível. Sim. Esse tema
esse tema em particular, há uma condição genética que se chama progeria, que é isso, a pessoa envelhece muito mais depressa, e nós tínhamos um caso em Portugal que por acaso faleceu há relativamente pouco tempo. Mas eu defendo-me também um bocadinho com a ficção. Eu peguei, por exemplo, nessa condição e não a abordei tal como ela é na realidade. Eu embelezei um bocadinho a coisa também para fazer sentido na história que estava a escrever. E, portanto, eu pego às vezes parte num ponto de realidade e depois crio com a ficção. E no final de contas será sempre uma obra de ficção. Mas, obviamente, tem de ter algum fundamento de verdade, de realidade, porque senão as pessoas também não se vão identificar. Mas às vezes pego nesses exemplos assim, nesse caso peguei num exemplo raro, mas o objetivo foi sempre passar uma mensagem, ou seja, e através desse exemplo de uma pessoa que envelhece muito mais rápido do que qualquer ser humano, numa condição normal, eu inspirei-me não só nessa condição genética, porque ela existe, mas também nos nossos animais de estimação, um cão, um gato. Exato. A verdade é que a vida deles, comparada à nossa, não é? Se nós fizermos uma taxa de conversão, não é? Dizem que um ano na nossa vida equivale a 7, ou por aí. E eu questionei-me, então, mas e se isto acontecesse com a pessoa que nós amamos? Se ela agora começasse a viver muito mais rápido do que por natureza se previa, como é que nós iríamos viver o dia-a-dia com essa pessoa? Como é que nós iríamos viver a nossa vida sabendo que qualquer aquele dia tempo... estes seus livros dão filmes. Ora bem, eu estou sempre receptivo a quem quiser adaptar um livro meu. Acho que é o sonho de qualquer... Fica aqui a mensagem, não é? Acho que é o sonho de qualquer escritor ver o seu livro em filme. Mas eu não estou à espera disso. Sim. Eu já trato de fazer isso no próprio livro, ou seja, eu procuro que sejam própria pessoa quase... já sente vivo o filme, não é? Sim, que sejam muito pictográficos. E vivencial quase mesmo. Um filme em livro. Eu gosto muito dessa sensação. Muito bom, mesmo criatividade aí a alto nível, muito bom mesmo. E olha, e neste último livro, este tal ponto de como é que é para um casal, de repente, quando surge um filho não planeado e toda a dinâmica que muda, o que é que tu sentiste, tu, pessoa, tu, autor também, mas efetivamente tu, pessoa, que podias deixar aqui como mensagem? O objetivo com este livro foi elaborar 2 temas que são importantes na vida de qualquer um de nós, mas em especial na minha, que é o luto e é o nascimento, porque o livro é mais ou menos metade aborda muito o tema do luto. O falecimento da avó dela, não é? Sim. E depois... e o nascimento, neste caso, do filho do casal. E, portanto, abordei este tema, não só porque, neste caso, a gravidez e o nascimento, porque era a experiência que eu estava a viver nesse momento, que estava a escrever o livro, e depois o luto, porque também eu já vivi o luto quando perdi o meu pai, quando eu tinha 12 anos. E, portanto, era um tema que eu queria abordar já há algum tempo e sei que muita gente está a passar por isso. Aliás, nós, mais tarde ou mais cedo, vamos ter de enfrentar isso, e se nunca passarmos por isso foi porque alguém já passou com a nossa perda. Já fomos nós primeiro. Exato. Portanto, faz parte. E eu há muito tempo queria abordar este tema. Em particular, a parte do nascimento. Eu quis falar dos desafios que traz não só o processo de gravidez, e muito do que as mulheres, enquanto grávidas, passam, e eu vi isso não na pele, mas na pele da minha mulher. Mas sei também, não te percas, que tu também gostas muito de colocar, efetivamente, no lugar do outro. Sim. E, nomeadamente, também perceber como é que a mulher o sente. Sim. Eu sou muito empático, acho que sou, se calhar até demasiado, e portanto facilmente sofro com a dor dos outros e empatia é calçar o calçado do outro, mas depois regressarmos ao nosso, porque nós temos de observar o outro depois de o conhecer, mas temos de voltar para o nosso lugar. E às vezes esse regresso é que é mais difícil, parece que calçamos e estamos a viver as dores dos outros. Consigo sentir-te, agora só aqui neste bocadinho, uma grande sensibilidade. Talvez daí o Raul vir um bocadinho até para, vou dizer assim, perdoa-me, para proteger o Pedro também nesse seu lado tão emotivo, tão sensível. Não é? Consigo sentir aqui uma pessoa muito sensível, efetivamente. Mas não te percas. Então, esse lado empático, e depois o desafio é mesmo o regresso. É regressar ao nosso calçado, porque nós temos de observar a outra pessoa, temos de conhecer o que está lá dentro, mas temos de ajudar a partir do nosso lugar. E às vezes é esse processo de regresso ao nosso lugar
que é o mais difícil. Mas eu procuro fazer isso não só com as pessoas que estão à minha volta, neste caso em particular com a Laura, e esta experiência que ela viveu, e acho que consegui cumprir o meu papel dentro daquilo que me era possível fazer, porque não consigo carregar um ser dentro de mim, mas dentro daquilo que eu podia fazer, acho que fiz o meu papel bem feito. E estive lá em todos os momentos, inclusive no parto, e dei o meu papel, até participei no nascimento da Alma, e sinto muito orgulho nisso, porque era um desejo que eu tinha, queria muito fazer parte, e consegui, não desmaiei, consegui fazer parte. Mas quis explorar muito do que a grávida passa e sofre, mesmo na sociedade. Às vezes numa fila de supermercado, e eu procurei explorar esse tema, em que as mulheres... Agora denunciei. As pessoas fazem de conta que não está ali uma grávida para não ceder o seu lugar, às vezes. E acho que isso é muito deselegante. Além de ser injusto, é muito deselegante. E depois procurei explorar os desafios num casal quando nasce um filho. A ideia que nós temos, e eu antes da Alma nascer, porque o livro acabou de ser escrito 33 horas antes da Alma nascer. Uou! Com certeza tu percebes de numerologia e essas coisas todas, e da energia dos números. Lindo, e 33 lindo, sim. é um número interessante. E 3 mais 3, 6 é o número do amor, acho eu. Né? Ou por aí. Sim, e supostamente aqui também acho que o que era o 6 era o lado da criança, os relacionamentos, porque o 2 já em si e por aí. E por aí fora. Sim. E procurei também mostrar os desafios, lá está, que é um filho para um casal. E às vezes nós temos a ideia que um casal, ou melhor, que um filho aproxima um casal. Mas a verdade é que nem sempre é assim. E eu às vezes nas minhas apresentações costumo colocar essa pergunta. Então, um filho aproxima ou afasta um casal? Porque às vezes afasta. E esta é uma ideia que para quem não está se calhar dentro do assunto é um bocado estranha. Mas agora imaginem o seguinte, um filho nasce e agora esquecemos que somos um casal e todas as nossas atenções, o nosso foco é aquele ser, que obviamente precisa dessa atenção. E esquecemos de alimentar o nosso relacionamento. Isto, alguns meses depois, se calhar anos, começámos a perceber que aquele relacionamento começou a enfraquecer, por alguma razão. Porque se calhar nos esquecemos de alimentar aquele relacionamento. E é por isso que muitas vezes... um filho não tem culpa nenhuma, como é óbvio. Às vezes nós é que não conseguimos gerir. Às vezes nem é um filho, às vezes é uma carreira, é um trabalho novo. Nós focamos tanta atenção, tanto tempo naquele trabalho que nos esquecemos de continuar a alimentar aquele relacionamento. E depois, quando nos apercebemos, muitas vezes já é tarde demais. Sabes que é bonito estar-te a ouvir, porque o Nuno, o meu marido, diz exatamente isso. Imensas vezes já o ouvi dizer isto para as pessoas, porque muitas vezes as pessoas têm essa ideia de ok, então se calhar vamos fazer um filho. Às vezes até salvar o relacionamento. Exatamente, como o boia de salvação. E eu não diz, já o ouvi dizer imensas vezes, pá, mas atenção, é maravilhoso fazer filhos, não é? Mas é preciso também fazer, ou pelo menos se pudermos ir aí, a esse lugar de centramento, em que percebemos que vai mudar a dinâmica, de repente não vai ser só a salvação, muitas vezes até pelo contrário, vai acrescentar aqui algum esforço, até cansaço, porque os primeiros tempos, como tu sabes, estás a acordar de X em X horas, por muito até bem que a criança possa dormir, efetivamente tu acordas para dar maminha, para trocar fraldas, portanto, de repente, pelo menos uma das pessoas, seja a mãe ou o pai, se acordarem ambos, estão cansados, e o cansaço ao fim de X tempo já não nos está a fazer pensar bem, a reagir bem, emocionalmente também já estamos mais propensos a entrar ali se calhar às vezes em arrufos desnecessários. Então trazer esta consciência, pelo menos como tu dizia muito bem, de tocar nestes temas para que a pessoa veja não só uma perspectiva, mas realmente todas, para quando formos então pais ou mães, etc., possamos perceber, ok, espera, eu também já sei que vou estar neste período de cansaço e que é muito importante respirar fundo ou ir convidar o outro a descansar para depois também descansar eu, para não entrarmos aqui em choques. Então também foi muito bonito perceber, por isso é que te perguntava, como é que tu, ainda tão novinho, de certa forma, e trazes tanto, mas consigo perceber agora que te estou a sentir aqui ao vivo, porque efetivamente é o que estavas a dizer, tens um lado muito observador e muito empático, sensível.
Pronto, e possivelmente, ok, esse retorno a ti depois pode ser um desafio também, mas com essa sensibilidade mesmo muito apurada. Então, com os teus radares atentos e ao mesmo tempo a sensibilidade, consegues levar a uma escrita em que realmente envolve a pessoa quase ao ponto vivencial, não é? De estar a viver aquela história. Efetivamente, tinhas de ter aqui uma veia muito criativa, mas ao mesmo tempo muito artística, como estavas a dizer há pouco, para seres mesmo bom, não é? Porque tu és, eu vou dizer isto sem nenhuma prepotência, nem nenhuma arrogância, nem a tentar passar graxa a ninguém, mas efetivamente és muito bom na tua escrita e é bom que também o saibas e acredito que sabes. E então és assim um daqueles autores que se destaca, diria eu, sem qualquer atenção, que também não sei como é que é depois ouvir o elogio, às vezes também nos sentimos meio desconfortáveis, como é que eu agora agradeço. Mas temos, lá está, e tu sabrás isso, nós temos às vezes, obrigado, de nada. E eu já lá está, já também estive a estudar sobre isso, sobre negar essa energia. O de nada parece que estamos a negar essa energia que é boa, que é positiva. E então, se nós a merecemos, ainda mais. E devemos estar, lá está, receptivos também a essas coisas boas que nos chegam, abertos a elas. Então, eu só posso agradecer também os teus elogios e estou grato por eles e recebo-os com toda a abertura. E é isso, é deixar a energia fluir também e deixar a energia positiva também fluir na nossa direção. Sabes que aqui no Obrigada, eu acho que já comentei isso aqui neste podcast, mas vou frisar outra vez. Houve uma altura da minha vida que eu não tinha capacidade de dizer obrigada, quando diziam que eu era muito boa profissional. E efetivamente eu ficava assim, isso é porque tu não sabes que eu ainda tenho aqueles 50 livros para ler ali em casa, antes de me considerar, pelo menos eu. E uma vez em meditação, aquilo que eu ouvi como resposta a mim própria foi, por outras palavras, mas como se tu não agradeces, porque não sentes que é a tua verdade, quase que estás a passar para o outro, mesmo que o outro não entenda isso no teu silêncio, mas quase que estás a dizer que a verdade do outro não é tão verdadeira quanto a tua. Uhum. Portanto, que a tua é que é a verdade e que a do outro não. Portanto, quando o outro nos faz um elogio, por muito que nós não, efetivamente, podemos não reconhecer isso em nós, ou que somos bons pais, bons profissionais, que somos muito bonitos, e se nós não nos sentirmos assim, que estamos a negar a verdade do outro, a achar, ou nessa presunção de que a minha que é verdadeira. Não é? Portanto, como tu estás a dizer também, é importante trabalharmos esse lugar de saber agradecer genuinamente e de reconhecer que, ok, mesmo que eu ainda não sinta aquilo como sendo a minha verdade, eu respeito e valorizo a verdade do outro, a verdade que me chega. Então, isso para mim, nessa altura da minha vida, foi muito importante, porque ajudou-me também aqui a abrir-me ao obrigada. São as palavras, e às vezes nós achamos que são só palavras, mas nunca são só palavras. Eu trabalho com as palavras e se calhar parece que estou a puxar a brasa à minha sardinha e dizer não, aquilo que eu faço é que é muito importante, não, é muito impactante, cuidado com as palavras. Mas a verdade é que toda a gente usa palavras o dia todo. Sem dúvida. Em condições normais, toda a gente usa palavras o dia todo. E estamos sempre a influenciar pessoas à nossa volta. Não é preciso ser escritor, como eu disse há bocado. Todos nós somos influências das pessoas que estão à nossa volta, com quem nos cruzamos. E às vezes as palavras tanto curam como magoam, como são não é? flechas, como adoecem. Total. E em especial as palavras que nós repetimos constantemente na nossa cabeça. As pessoas acham que, lá está, também são só pensamentos. E a verdade são só pensamentos. Mas temos de ter a consciência que são só pensamentos. Porque senão andamos a repetir ideias na nossa cabeça constantemente e essas ideias estão associadas normalmente a uma emoção, porque o nosso cérebro dá esse significado a essas palavras, não é? E essa emoção vai gerar uma reação bioquímica no nosso corpo. E isso tanto pode ser remédio como pode ser veneno. Completamente. E infelizmente, na maioria dos casos, e agora cada vez mais nós falamos de um pensamento positivo, mas depois levantam-se as outras vozes, que isso é uma treta e é pensar positivo, estamos a iludir. Mas o pensamento positivo também é curar o nosso corpo através daquilo que nós vamos segregando, as nossas glândulas vão segregando para o nosso organismo. E o pensamento positivo, se nos traz sensações boas, isso não pode ser veneno, tem de ser remédio. Completamente. E basta a pessoa perceber que se estiver constantemente com pensamentos, por exemplo, de stress, está a induzir, não é, a libertar muito mais hormonas de stress. Portanto, estamos a estimular, exatamente. Todas, que basta as pessoas pensarem, quando estão com medo, o que é que acontece no vosso corpo? E é só uma emoção. Às vezes ninguém envenenou, não entrou nada, nem saiu nada do nosso corpo. Foi só uma emoção, e a emoção altera tudo, acelera o coração, a respiração,
começamos a Se suar. mexe assim na fisiologia, agora imaginemos reproduzido no tempo, diariamente ou Todos os durante... dias, as Exatamente. pessoas sujeitas ao stress, a viver num ambiente de trabalho tóxico. Eu tenho, ainda há pouco tempo, ontem precisamente, um amigo me confidenciou isso, saiu do trabalho porque já não aguentava mais, porque já tinha uma série de problemas de saúde a vários níveis. E eu, por acaso, ele não me falou qual era a razão, mas eu perguntei-lhe e presumi eu que se tens vários problemas, à partida a razão será só uma, e normalmente é sempre emocional. E normalmente é uma emoção ao longo de muito tempo. Que Muito depois, bem. lá está, cria um problema aqui, um problema ali, e nós vamos curando este problema, e depois vamos curando o outro e esquecemos de curar Vamos só a tapando causa. buracos, não é? Exato, mas não vamos Vamos mesmo tratando os olhar para sintomas e dentro. esquecemos de tratar a causa. Muito bem. Ó Raul, eu vou aproveitar e como tu eu vou outra vez ao último livro, mas podia ser qualquer um, atenção. Mas de qualquer das formas, como tu também tocaste muito bem, este último não só fala sobre este tópico que trouxemos e que eu acho que é fundamental, realmente abrir os horizontes das pessoas, não ficarem só naquela crença de que vai salvar ou de que não vai salvar, mas alargarem-se a tudo. Também tocaste na parte do luto. E eu acho que eu acho, mas eu mais do que acho, eu sei também, não é? Acho que todos sabemos que o luto é efetivamente um tema na vida de todos nós, principalmente depois de o vivermos. Mas muitas pessoas às vezes que ainda não o viveram, e eu ouço tantas pessoas em contexto clínico, muitas vezes a dizerem: ai, eu nem quero imaginar como é que vai ser quando os meus pais morrerem, nem consigo pensar nisso. Portanto, por muito que às vezes até já haja um trabalho relativamente positivo, agarrando há pouco no que estávamos a dizer, ainda assim o luto é um tema. Como é que foi para ti, e como tu disseste também, experienciaste a morte do teu pai aos 12, como é que foi para ti, debruçaste sobre o luto? Quais as mensagens que querias trazer através desta história com o luto presente? Que mensagens é que tu gostarias de passar às pessoas que te escutem, neste caso, que te leem, acerca do luto em si? Eu procurei, lá está, procurei e faço de vez em quando isso nos meus livros, ou procuro fazer sempre, que é pegar numa ideia às vezes muito dramática e que nós temos normalmente uma conotação negativa e transformá-la, reinventá-la, repensá-la na cabeça das pessoas. E também procurei fazer isso no luto e olhar para o luto de uma forma diferente, não só lembrando, mais do que lembrar a morte, celebrar a vida da pessoa. Esse é o primeiro ponto, celebrar a vida da pessoa, mas às vezes isso não chega. Está bem, eu sei, as pessoas que estão a pensar nisso, que estão a passar por uma fase de luto, sabem disso, que é preciso celebrar. Está bem, mas quando viveu, a pessoa quando estava viva aproveitou, viveu. Sim, mas isso às vezes não chega para ajudar a acalmar o coração dessa pessoa que está a sofrer, porque perdeu alguém. E então, além disso, eu procuro questionar e levantar um véu, talvez, sobre o que é que acontece depois do fim. E o que acontece depois do fim, não sou eu que vou dizer, não é? Mas é uma questão de crença. Em primeiro lugar, é uma questão de crença. Porquê? Ninguém consegue... Eu acredito que alguma coisa continua. Eu também. Mas como nós sabemos que há muita gente que não acredita, e vão continuar a acreditar, independentemente das conversas que nós tivemos aqui, por isso é que eu falo do tema de crença. Porquê? Ninguém pode provar que nós estamos certos nem que estamos errados. E nós também podemos fazer o mesmo com as outras pessoas. Então, quando assim é uma questão de crença. Ou acreditas ou não acreditas. E ninguém te pode dizer que estás certo ou errado. E aí, como é grátis, eu incentivo que as pessoas escolham acreditar naquilo que é melhor para elas. Em primeiro lugar. Obviamente eu acredito. Eu acredito que há alguma coisa e acho que temos mais do que provas de que, e sinais de que alguma coisa continua depois do fim. Pelo menos desta passagem. E, portanto, eu procuro também levantar esse véu, porque eu acho que é aquilo que mais as pessoas querem acreditar quando perdem alguém, é que aquela pessoa continua a existir, de alguma forma, noutra dimensão, eventualmente, mas que alguma coisa daquela pessoa continua a existir. Então, eu também procuro pegar nesse tema de uma forma muito subtil, porque também não quero ir contra as crenças das pessoas, mas não vou deixar de defender aquilo em que eu acredito, então, mas lá está, é preciso saber levar o tema e tocar no tema para também não ferir ninguém. Exato. E é preciso lidar com esse tema, especialmente porque parte-se muitas ideias no que diz respeito à vida depois da morte, ou o que é que continua, mas gosto de fazer as pessoas acreditar
que alguma coisa continua boa. E isso, espero, que ajude as pessoas que estejam a passar nesse momento. Eu acho que depois das pessoas de perderem alguém que é muito próximo e que não acreditavam que há alguma coisa depois do fim, acho que muita gente começa, pelo menos quer acreditar que alguma coisa continua. E isso já é um ponto de partida. Sim, e essa perspectiva também é mesmo muito bonita, de acredita naquilo que te faz mais feliz, no fundo, porque independentemente de estarmos certos ou errados, quando chegar ao final, se não houver nada para além disso, não serviu de nada estar certo ou errado. Aquilo terminaria ali. E se eventualmente estivermos certos que há qualquer coisa, a seguir vamos descobrir, não é? Portanto, mais vale a pessoa, enquanto está viva, acreditar naquilo que lhe faz melhor, usando a tua expressão. Sem dúvida. Qual é o problema? É que muitas vezes nós e eu já fui cético, mas já acreditei, já deixei de acreditar, já voltei a acreditar. E dizem isso muitas vezes em relação à física quântica. Quando nós não sabemos nada de física quântica, nós acreditamos em Deus. Quando sabemos um bocadinho de física quântica, deixamos de acreditar em Deus. E quando sabemos muito de física quântica, voltamos a acreditar em Deus. Sim. E eu acho que passei por essas fases todas. E neste momento eu sou das pessoas que acreditam não necessariamente em Deus, mas porque se calhar não é o termo que nós mais usamos aqui quando começamos a estudar mais espiritualidade, mas no universo, no todo, no termo que quiserem chamar. E eu procuro também estudar sobre isso e falar sobre isso e abrir essa mentalidade. Mas muitas pessoas que não sabem nada sobre isto e são céticas, como eu já fui, e preferem ser céticas, porque às vezes é o melhor para elas e às vezes é mesmo bom. Porque quando tu és cética em relação à vida depois da morte, isso resolve uma série de questões. Ou seja, não há nada, então está tudo resolvido, está tudo explicado, está tudo respondido, não há questões. Agora, a partir do momento em que tu admites que pode existir alguma coisa depois da morte, isso levanta-te uma série de questões sem resposta, muitas delas, e isso muitas vezes traz desassossegos. E a maioria das pessoas não quer ter esses desassossegos e, portanto, decide acreditar que não há nada e, portanto, está tudo resolvido. E se isso é o melhor para elas, está tudo certo. Exato. Até porque, como tu estás a dizer, se de repente eu começo a acreditar em muito, lá está, vem depois N dúvidas a seguir. É. E isso pode ser realmente também desconfortável ou levar a uma inquietude para algumas pessoas, não é? Então, quase até num modo defensivo, protetor, eu não acredito em nada. E muitas dessas pessoas, quando eu ouço isso, quando alguém me diz eu sou cética, eu até sinto, não posso generalizar, atenção, e isto não é para, obviamente, para tocar neste ponto para ninguém em específico, mas eu até sinto que é exatamente uma defesa, uma proteção. Na maioria dos casos, Porque eu acredito que também se nós formos realmente ao lado genuíno da pessoa, pelo menos olhando agora para as crianças, o nosso lado é muito mais também de acreditar, para além daquilo que na nossa mente compreende ou os nossos olhos veem, não é? Aliás, em termos de biologia, nós sabemos que existem micróbios, bactérias, e não são visíveis ao olho humano. Não é? Portanto, efetivamente sabemos que há muita coisa que nós não vemos, simplesmente. Portanto, não é só ver para crer. Essa expressão não se pode utilizar em todos os sentidos, portanto, neste sentido também é tudo muito sensível, efetivamente. Mas eu sinto, muitas vezes, quando a pessoa me está a dizer isto, eu sinto que há ali uma defesa nela. Ela não quer acreditar. Ela não quer. Não estou a dizer que lá está. Não há pessoas que efetivamente não acreditam, ponto. Que têm esse lado mais frio. Claro que deve haver, mas efetivamente muitas vezes eu sinto que são defesas. Eu acho que o ceticismo muitas vezes é uma forma de demonstração de intelectualidade. Às vezes quando eu sou cético. Prova-me lá então que estás certo. Isso é tudo mentira, prova-me lá. Porque eu estou cá em cima no meu cadeirão, prova-me. Exato. E às vezes o ceticismo é usado muitas vezes como uma demonstração tosca e tola de inteligência. Mas eu acho que os verdadeiros inteligentes são aquelas pessoas que percebem que se calhar não são assim tão inteligentes, que percebem que há muito além daquilo que elas sabem. Há muito além daquilo que elas sabem. Aquilo que nós conseguimos alcançar com os nossos sentidos mais terrenos, não é? Os 5 mais básicos, é muito pouco. Basta pensarmos que há muitos milhões de anos atrás o que existia aqui eram calhaus, pedras. E agora estamos aqui nós, a falar com o microfone à frente. Então, de onde é que nós viemos? Dos calhaus. Nada entrou, nem nada saiu, nós viemos das pedras.
Só que quando as pessoas começam a pensar assim, já começa a fazer um bocadinho de confusão. Quando nós dizemos que olhamos para o céu e aí vemos estrelas, e nós esquecemos que muitas daquelas estrelas, se calhar não aquelas que nós conseguimos ver, mas muitas daquelas estrelas já morreram há muito tempo. E nós estamos a vê-las. Não, aquela estrela está ali. E se calhar aquela estrela já morreu. Porque na verdade nós estamos olhando para o céu, estamos a olhar para o passado, não é? Porque aquela luz demorou muitos anos a chegar até aqui. Não pensamos nisto. E eu gosto de pensar nisso e às vezes lá está, traz-me alguns desassossegos, mas isto também me obriga a chegar a alguma resposta. É alguma resposta que me sacie de alguma forma. E isto é uma busca incessante. Sim, esse sentido evolutivo, não é? Que é tão bonito. Sim, eu acho que colocarmos a pergunta porquê, é o segredo para nos levar atrás do conhecimento. E eu sempre cresci com essa pergunta, porque a partir do momento em que nós perguntamos porquê, nós ficamos automaticamente em dívida para connosco, porque agora precisamos de uma resposta. Nós fizemos a pergunta, vamos precisar de uma resposta, e mesmo inconscientemente nós vamos atrás dela. O nosso cérebro vai porque ele precisa de pôr alguma coisa naquela gaveta, não pode estar vazia. Então, inconscientemente, nós vamos à procura dessa resposta. Muito bom. Olha, não te tomo muito mais tempo, se bem que eu fiquei aqui com algumas curiosidades, mas pronto, quem sabe para um outro episódio. Mas aproveito então estes minutos ainda para te perguntar que mensagem ou que mensagens é que tu sentes, sim, neste momento da tua vida até, de trazer às pessoas que te estão a ouvir. Olha, uma coisa que eu aprendi já mais recentemente, e procuro cada vez mais, é ser fiel a mim. Ser fiel a mim. Ser verdadeiro o máximo possível. Ser mais verdadeiro do que simpático. Isto pode parecer estranho, mas às vezes muitas vezes pomos a nossa verdade de lado porque queremos agradar ao outro. Completamente. E pomos constantemente de parte, porque queremos ser aceitos, queremos ter a aprovação do outro, da sociedade, etc. E a nossa verdade é constantemente escondida. E aquilo que eu procuro espalhar é isso. Procurem sempre ser mais verdadeiros do que simpáticos. Se puderem ser os dois, perfeito. Mas se tiverem de escolher algum, sejam verdadeiros. Porque a verdade magoa, mas não traumatiza. E liberta muito. E às vezes estamos a viver vidas que não são as nossas, que não são as mais certas para nós, porque não estamos a ser verdadeiros. Em dizer que não, muitas vezes em dizer que não, precisamos e não somos capazes, porque o não vai magoar alguém, nós não queremos magoar ninguém, então acabamos por ser nós os magoados na história, e é isso. A dizer alguma coisa era procurem ser mais verdadeiros e fiéis à vossa verdade. Muito bom. E efetivamente, estavas a dizer porque o não pode magoar alguém, e na verdade, ao não dizermos que não com medo de magoar alguém, também magoamos. Cada vez mais temos essa noção, porque quando eu não sou verdadeira, eu não estou a abrir espaço para que o outro seja. Uhum. Portanto, de repente, olha, lá está, falamos de física quântica, não abrimos esse campo para que o outro também possa trazer a sua verdade. Então é tão importante por nós e até mesmo para não magoar o outro quando ele sentir também a necessidade e precisar de ser verdadeiro e de repente, como nunca se abriu essa vontade entre os dois, eu não digo que não e ele também não me vai dizer que não e andamos ali em não verdades, não é? Os dois enganados. Sim. E se calhar viver uma vida que... Às vezes isto, e agora estou a pensar nos casais. Quando nós não temos às vezes coragem de dizer as coisas como elas são, que às vezes é importante e faz parte, mas eu gosto de cimentar e educar nesse sentido em que o casal que seja sempre verdadeiro desde o primeiro momento, porque às vezes o que é que nós fazemos? Nós pomos uma máscara, não é? Nós pomos uma máscara para agradar e para seduzir o outro, não é? Para conseguir trazê-lo para a nossa vida, porque até nos agrada aos olhos e queremos ter aquela pessoa, pomos uma máscara e nós conseguimos seduzir a pessoa. Mas quando nós seduzimos alguém porque pusemos uma máscara, aquela pessoa provavelmente não é mais certa para nós, porque ela veio porque nós pusemos essa máscara. Exato. Se calhar não estaria lá se nós tirássemos essa máscara. Então, se nós somos sempre verdadeiros desde o primeiro momento, as pessoas que estiverem na nossa vida são as pessoas certas, porque elas vão gostar de nós como nós somos, com todos os defeitos e virtudes. E as pessoas que se forem embora é porque tinham de ir também. É só apenas a vida a reorganizar-se. Nós achamos que isso é perda, porque a pessoa foi embora, mas não, é limpeza. Completamente. Diz lá aquela tua frase, não te demores... O quê? Do título?
Como é que é? Se me amas não te demores, não. Isso é o Não, título. há uma outra tua. Bem, não importa. Também não vou estar agora aqui em momentos de pausa. Mas há uma outra muito bonita também. Enfim, há várias, não é? Mas há uma mensagem que por acaso não é minha, mas se eu puder deixar aqui também deixo, que é: nunca te prendas a um erro só porque já perdeste muito tempo com ele. As pessoas fazem muito isso. Nos relacionamentos, já estamos juntos há 5 anos, já só falta aguentar mais 50. 5 anos maus, 5 Sim, anos sim, sim. de não haver reciprocidade, de não haver amor, de não haver alegria. Já estamos aqui há 5 anos, mas agora não vou começar de novo, só tenho de aguentar agora mais 50. É verdade, olha, ainda há pouco tempo, há 2 semanas, ouvi uma mulher a dizer exatamente isso, mas do género, porque pá, nós não estamos bem, mas eu ter que começar tudo outra vez, não quero, não quero. Ter que Mal começar. com, mas pior sem, não é? Então vão deixando andar. Fazem isso nos relacionamentos, fazem. Fazemos isso, eu também sou uma pessoa, também erro, também cometo os meus erros. Fazemos isso nos relacionamentos, fazemos isso nos trabalhos, porque estamos num trabalho que já nos motiva, se calhar nem estamos a ser valorizados, mas já estamos lá há tanto tempo, já conhecemos tudo, agora começar de novo assusta, então vamos deixando de estar. Fazemos isso em relação a nós próprios, não é? Tipo, isto não me serve propriamente, mas olha, vou continuando porque... Já estou aqui, agora vou até ao Exato, fim. já estou habituada a Eu isto. fiz isso, olha, quando entrei para a faculdade. Entrei num curso que se calhar não era aquele que eu mais queria. Fizeste engenharia mecânica? Engenharia mecânica, mas antes entrei noutra engenharia. Então estava nesse curso e dizia, já estou aqui, agora vou até ao fim. Isto 1 ano. E fui para o 2º ano. Já estou aqui, agora vou até ao fim. Uou. Até que assim, não, estou-me a enganar, estou a agarrar-me a um erro só porque já tinha perdido algum tempo com ele e não queria desperdiçar esse tempo. Até que assumi que cometi um erro e vou começar de novo. E ganhei uma vida. Muito bom. Olha, eu por acaso nisso acho que posso dizer que tenho sido abençoada, porque eu também perdi o meu pai ali aos 19 e efetivamente desde ali, eu estava na faculdade nessa altura, eu comecei a questionar tudo, mas sem estar consciente que estava a questionar, sabes? Então mas eu quero fazer este curso para quê? Mas eu vou ficar numa empresa das 9 às 6? Eu não quero, eu nem sequer sabia bem o que é que isto queria dizer. Mas eu só senti no meu coração, eu senti um aperto tão grande, mesmo tão grande, Raul, que eu sentia, eu não quero isto. Então isto começou a ser uma bússola. Aqui o meu batimento cardíaco começou mesmo a ser uma bússola. E muitas vezes até nos empregos. Eu já larguei tantas vezes aquilo que fazia, a clínica onde estava, ou as aulas que estava a dar, e lá ia eu dar a volta ao mundo com a minha família, ou fosse fazer o que fosse, porque eu sentia mesmo isso. E às vezes fazia uma pergunta, mas estás a fugir de alguma coisa? Porque eu acho que se calhar, para a grande maioria das pessoas, tu só fazes assim um ato destes, de largar tudo, quando precisas de fugir de qualquer coisa ou de quebrar com qualquer coisa. E eu dizia, não, eu até gostava do que estava a fazer. Isto é o mais sincero possível. Eu gostava mesmo, e ainda amo, felizmente, aquilo que eu faço. Mas eu sentia esse chamamento, essa vontade de ir. Então eu não me ia agarrando a nada quando o meu coração sentia mesmo um aperto de... eu quero ir a outra coisa. Eu sentia realmente essa bússola a falar para mim. E foi desde aí, desde a morte do meu pai. Então, dizer-te isso, que só não me agarrei a um curso de faculdade ou a todo o resto a seguir, porque fui estando atenta, sem ter feito esse movimento consciente, que havia aqui qualquer coisa que me pedia efetivamente diferente e que vai pedindo. E hoje em dia, com 43, continuo a sentir. Então, eu vou fazendo as coisas enquanto elas fazem verdadeiramente sentido. E quando já não fizerem... já me acrescentaram tudo aquilo que posso retirar e é porque é para prosseguir e voar agora para um novo Porto. E eu vou feliz, pelo menos por enquanto, não é? E mais leve. E mais leve. É isso que as pessoas, ou melhor, que nós deixemos aqui a quem nos estiver a ouvir, que não ignorem a intuição também, porque ela está lá. Eu acredito que seja essa inteligência universal que todos temos, uns se calhar mais apurados do que outros, mas todos temos. Não ignorem a intuição, porque talvez muita dessa intuição é o coração a falar, não é? E quando ela fala, normalmente nós ignoramos porque ela diz-nos coisas que nós não gostamos de ouvir, então nós ignoramos a intuição, mas não ignorem, porque se há aí uma voz a dizer-vos alguma coisa, por alguma razão será, e procurem lá estar. As decisões que tiverem de tomar, que sejam mais alinhadas possível com a vossa essência. Com a vossa verdade, não é? Como tu disseste. Muito Exatamente. bom. Olha, Raul, tive muito gosto de conhecer, de sentir, para além das palavras, portanto foi um privilégio estar aqui, escutar-te, não é? Beber da tua sabedoria, mas ao mesmo tempo sentir. Então fiquei mesmo muito, muito grata
por teres vindo até aqui Obrigado com a pela tua oportunidade, mulher e com a tua obrigado. filhota. Quem não te conhece, que volto a dizer, que deve ser difícil, mas eventualmente quem não te conhece, onde é que te pode acompanhar, onde é que pode seguir o teu trabalho? Redes sociais, em especial nos livros, não é? Se forem a qualquer livraria, acho que vão encontrar os meus livros, mas nas redes sociais basta procurar em Raul Minha Alma, seja no Instagram, Twitter, Facebook, até no TikTok. Muito bom. Estou lá, não a fazer danças, mas com alguns vídeos, com algumas mensagens também, como procuro sempre fazer. Estou em todas as redes sociais, mesmo no site raulminhalma.com. Se calhar um dia com umas músicas, a tocar Quem guitarra, sabe, quem sabe. com as tuas próprias Mas mensagens. deixo isso nesse sentido. com quem tem mais talento. Eu faço a parte das Da letras, tua- eventualmente. Muito bom. E também no teu site. Também Sim, tens o site. raulminhalma.com. Tem lá toda a minha informação mais essencial e até a minha agenda nos próximos dias, por isso. Muito bom. Obrigado uma vez Obrigado. mais. Desse lado, espero que tenhas gostado deste conteúdo, com muitas mensagens tão bonitas. Fica o convite para seguires o Raul e eu cá te espero na próxima semana. Um grande bem-aja. Este episódio tem o apoio de Pranamate.